pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Fala Visão. Eu sou Luciana Gonçalves e esse que é um podcast do Movimento Visão 25, né, que tem aí o propósito de chegar a um novo patamar de eficiência para os escritórios contábeis e você, contador, é essencial para isso. E este podcast, né, a gente tem o objetivo de falar de todos os temas que a gente abordou durante o Fórum da Jornada 25. Então, esse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses desafios ali que a gente discutiu, para, né, dar um segundo passo da nossa propósito durante do Movimento Visão 25, que é chegar nos modelos de negócio. Então, eu te convido, né, a participar do nosso Movimento Visão 25, entra lá no nosso site. Agora a gente tem, né, a nossa comunidade aberta com os encontros mensais, então entra lá, faça parte da nossa comunidade no WhatsApp e também entre, né, para saber de todas as novidades através do nosso site, que é visão25.com.br. E para trazer esses insights que a gente discutiu no último fórum, eu tenho convidados aqui dentro do nosso estúdio. Eu estou aqui com a Priscila, que é a nossa mediadora do fórum, que acompanhou todos os fóruns aí da Jornada 25. Priscila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Lu. É satisfação estar aqui mais uma vez e poder contribuir aí com vocês, né, com essa jornada do Visão 25. E estamos aqui também com um convidado muito especial, que é o Antônio Araújo, que é contador, empresário contábil, é diretor da Econdesp, escritório contábil de despacho, que também já foi diretor do Sindicato dos Contabilistas de Belo Horizonte, que participou do nosso último fórum e que vai contribuir aqui com a gente para alguns insights. Araújo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Prazer, Luciana. Eu que agradeço. É uma honra poder participar desse evento e desse podcast, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença, Araújo. E para a gente começar, para quebrar um pouquinho do gelo aqui, eu queria falar, te perguntar como é que começou a sua história contábil aí, como é que é a sua história com a contabilidade. Perfeito, Luciana. Bom, eu tive o primeiro contato com a contabilidade em meados de 1986. Muito tempo, hein? Eu fui admitido num escritório de contabilidade no bairro Funcionários com a função de office boy e por lá permaneci até por meados dos anos 2000. E dentro dessa empresa eu tive a grata satisfação de ter passado por todos os setores. Então, saí de office boy, entrei para dentro do escritório, passei pelos setores contábil, fiscal, pessoal, processos, e isso trouxe para mim uma experiência muito grande. E nos últimos anos que eu estava na empresa, eu estava na função já de gerente administrativo, e a partir daí eu resolvi voar. Ah, que legal. Só que aí ainda não comecei com a Econdesp, não. Isso aí foi meados de 2000, então entre 2001 e 2003, mais ou menos, eu trabalhava como profissional liberal, autônomo, ajudando empresas com processos de licitação, certidão, certificações, porque naquela época eram as coisas muito manuais, né? Então, você precisava de algum documento, você tinha que ir no órgão. Então, eu tinha muita facilidade com isso. E após esse período, aí já no início de 2003, aí eu fundo a Econdesp, que é o escritório de contabilidade. Bacana. E essa empresa que eu fundei em 2003, eu continuo nela até hoje como diretor da mesma. E agora sim um empresário contábil. Isso. Perfeito. Bom, para a gente começar um pouco da nossa discussão aqui, a gente vai trazer o que a gente já falou de todos os fóruns, né? E a primeira macro que a gente abordou ali dentro do fórum foi a queda de receita, né? A dificuldade da concorrência, da questão do cliente, a falta de prospecção ativa e também porque a questão do marketing também ali dentro dos escritórios contábeis. E aí eu queria, assim, falar, né? Perguntar para o Araújo quais são os desafios assim que você tem visto, enfrenta hoje lá no seu escritório em relação a adquirir novas receitas. Ô Luciana, realmente a parte de buscar novos clientes hoje, o contador
principalmente a gente que é de uma época mais tradicional, a gente não tinha isso ativo, né? Dessa busca tecnológica, marketing. Então era muito processo boca a boca, que inclusive hoje ainda é muito forte, né? É verdade. Mas o desafio que a gente vê é o seguinte: a gente precisa quebrar esse paradigma, entendeu? Encarar essa nova realidade. Outra questão é o seguinte: essa novidade das empresas hoje, que são a contabilidade online, ela chegou e ela faz uma diferença muito grande no mercado para vários segmentos de cliente, porque é um tipo de contabilidade que ela é mais direcionada, então ela também não pega qualquer segmento, mas aqueles segmentos que são mais tranquilos, que é uma prestação de serviço, um corretor, um médico, um advogado. Então, se você tem isso no seu escritório, a online ela acaba oferecendo um trabalho de qualidade também, mas com um preço mais em conta, que você, no modo tradicional, não consegue. Então, isso é um desafio. Que é a concorrência. Concorrência. A questão, por exemplo, hoje, você precisa, que eu acho que é fundamental, para você, eu vejo que hoje você tem oportunidades, porque os empresários têm muita necessidade de muita ajuda em muitas coisas. Só que é o seguinte, para que você possa pôr isso à disposição dele, que você possa oferecer isso para ele, você primeiro tem que ter sua casa em dia, sua casa em ordem. Se você não tiver isso estruturado, você não consegue fazer e oferecer uma coisa de qualidade e manter isso aí. Isso aí, por exemplo, eu vi essa fala daquela contabilidade da RM, que é o Matheus e acho que é RG, se não me falha mesmo. Regina. O Matheus traz um insight visão, muito bacana disso, sabe? Então você tem que ter estrutura para você poder divulgar. Então isso, se você não tiver, é um impeditivo de você trazer novas receitas. Com certeza, tem que estruturar para receber, né? Senão não faz sentido a gente correr atrás dessas novas receitas. Ô Pri, você que teve ali, né, mediando todos os fóruns, os contadores sempre falam dessa diferenciação no mercado, né? Para conseguir equilibrar essa equação. O que foi discutido ali? Conta um pouquinho pra gente a sua percepção, fala um pouco. Então, até no último fórum que a gente discutiu sobre tudo que foi abordado nos outros, né, que esse último fórum, a ideia era a gente compilar os dados, todas as informações que a gente trouxe, a gente percebe que o quê? Que às vezes esse diferencial de agregar valor no serviço, mostrar que aquele serviço ali, apesar de ter a concorrência online, você pode ter um serviço com valor mais acessível, mas aquele serviço que é prestado pelo contador, ele tem um diferencial. Às vezes você agregar valor àquilo e fazer com o cliente entender que se você permanecer ali, se você pagar aquele valor, esse eu acho que é um desafio bem grande hoje, né? Conseguir que as pessoas percebam a importância do contador e por que você deve estar ali com o contador, por que você deve pagar aquele valor. Se diferenciar no mercado não só pelo serviço que você presta, mas pela qualidade, pela sua disponibilidade, o quanto pelo seu conhecimento, tudo aquilo que você traz de bagagem é aquele que é o diferencial que você vai ter e você conseguir agregar valor nisso. Acho que as pessoas hoje, elas têm... Na hora que ela vê um contador, a gente até estava discutindo isso no fórum, né, Antônio? Foi. Na hora que ela vê o contador, ela vê ele só como um prestador de serviço, mas eles entenderem que não é só um prestador de serviço, é uma empresa. Então, aquele serviço que está sendo fornecido ali, ele tem todo um processo antes ali. Então, você conseguir demonstrar aquele valor para quem que está comprando o seu serviço e aí você ter esse diferencial dentro do mercado e conseguir trazer outros clientes, oferecer outras coisas dentro do escritório, né? Acho que o que está pegando hoje também é isso, né? Inclusive, o Antônio, muitas vezes o contador ele deixa essa parte administrativa ali, de gestão do escritório, para focar muito no operacional, né? Eu queria entender, assim, é uma dificuldade muitas vezes, né, para o empresário. Ô, Luciana, é uma realidade. E eu vou te confessar que com essa oportunidade riquíssima que eu tive de assistir todos os podcasts, eu não imaginava que essa dor e esse cenário fosse a nível tão grande Brasil. Legal. Mas é uma realidade, tá? Então é o seguinte, principalmente o pequeno, você precisa, às vezes você não tem uma estrutura
que você consegue ter colaborador para todos os setores, para estar ali gerando tudo aquilo que precisa ser gerado para todos os processos. É uma realidade do pequeno É uma escritório, realidade. né? Então, por exemplo, acaba que você precisa pôr a mão na massa e realmente pôr a mão na massa demanda tempo, consome energia e não sobra para outras coisas, mas isso é uma necessidade de ser mudado. Com certeza. Bem bacana a sua posição. Bom, outra coisa também que a gente falou durante os fóruns em relação aos custos, né? A gente falou sobre a divergência que cada escritório ali considera como custo, né? A nossa pesquisa falou um pouco sobre isso também, as divergências, a desorganização do cliente, assim, e a introdução de novas tecnologias. E aí eu queria convidar a Pri para falar um pouquinho para a gente em relação aos fóruns, sobre essas discussões. Como é que fica a relação com os custos ali? A gente percebeu que durante os fóruns, né, tem alguns contadores que conseguem mapear isso com uma clareza maior, né, de ter essa gestão dos custos, ver quais que são os gastos, o que vai impactar ali dentro do escritório, e tem outros contadores que às vezes não têm isso tão planejado. Então a gente percebe que esse planejamento, né, das receitas, dos custos e dos gastos, essa gestão financeira dentro do escritório é um fator também que é importante, que às vezes nem todos os contadores conseguem fazer de uma forma efetiva. Tanto que na pesquisa a gente viu uma diferença, que teve pessoas que responderam que o maior custo seria o software e teve pessoas que falaram que o maior custo seria a gestão das pessoas, né? Que você vai gastar com os colaboradores e com os funcionários. Quando a gente vai para os fóruns, a gente enxerga que o quê? Que a maioria das pessoas que responderam nos fóruns, elas falaram que o maior custo são as pessoas, que aí você vai pensar em todos os gastos que você tem com funcionário, de treinamento, de folha de pagamento. Então, é importante que o contador também veja que fazer essa gestão financeira dele, igual ele faz a do cliente, isso é essencial para ele conseguir desenvolver o escritório, igual o Antônio trouxe, né? A casa tem que estar arrumada para depois você pensar como que você vai desenvolver lá na frente. Perfeito. Então, essa gestão, assim, ela é importante. Nem todos os contadores hoje, pelo que a gente percebeu, fazem essa gestão de forma eficaz, igual ele faz do próprio cliente, né? Isso é um ponto que a gente deve levar em consideração. Não sei se o Antônio vai concordar, né? O que ele acha? Concordo plenamente. E essa visão de empresa é muito importante e eu tenho ela desde muito tempo e eu tenho software financeiro que eu utilizo para fazer isso com muito cuidado. Então, assim, eu administro isso muito bem. Mapeio isso muito bem, então eu tenho todo um fluxo de caixa, tudo controlado ali, o que é o contas a pagar, o quantas a receber, o que isso representa em cada cenário, sabe? Então, isso faz a diferença, e é necessário, porque se você não tiver, você não consegue. Então, por exemplo, hoje, eu tenho um escritório que ele está trabalhando no ponto de equilíbrio, tá? Bacana. Então, se ele está trabalhando no ponto de equilíbrio, se eu não tiver gestão financeira disso, você já tinha quebrado há muito tempo, já tinha ido embora. E hoje, nesse mercado que a gente vive, no cenário econômico geral do país, você tem uma empresa, por mais simples que ela seja, mas você está aí há mais de 2 décadas no mercado, significa que você tem algum controle interessante. Sim. Então é isso. Com certeza, né? Uma sobrevivência. A maioria das empresas não superam o primeiro ano de vida justamente para não saber gerenciar muito bem essa questão do custo, né? Mas é bem bacana você trazer isso. Bom, aproveitando também que a gente falou aqui na questão de mão de obra, de gestão de pessoas, eu queria trazer esse tema para a gente poder discutir, porque hoje há uma dificuldade aí de encontrar profissionais na área, há muita rotatividade, né, o que a gente vem escutando dentro dos fóruns, uma rotatividade dentro de mão de obra nos escritórios, né, a falta muitas vezes de conhecimento, de técnicas ali e a constante revisão dos processos, né, operacionais feitos por essas pessoas. E, Pri, isso é uma verdade? Como é que as pessoas abordaram isso dentro do fórum? Conta um pouco mais pra gente lá. É uma verdade, Lu. A gente percebe que, às vezes até por falta de tempo, né? Essa gestão de pessoas ali é uma coisa que fica, né? Que é deixada de lado. E aí tem essa procura por um profissional que está qualificado e às vezes esse profissional não é qualificado.
igual o Antônio até trouxe pra gente, ele faz esse treinamento dos profissionais, dos colaboradores, e aí na hora que você chega no ponto que esse colaborador está pronto para exercer a função sozinho ali, que ele foi qualificado, às vezes ele tem uma outra oportunidade e vai para uma outra empresa. E às vezes essa diferença salarial não é nem tão grande. A Nayara, que participou do outro fórum, ela trouxe até um ponto interessante falando justamente sobre isso, que ela ia perder os funcionários, às vezes, por causa de uma diferença de R$ 10 num ticket de alimentação. E aí ela preferiu fazer... cobrir a oferta da outra empresa em cima desse ticket para não perder os funcionários dela. Então, essa gestão de pessoas ali, como que você trata, como você vai coordenar, você pensar numa qualificação, pensar, às vezes, num plano de carreira, é uma coisa que faz um diferencial. Mas, às vezes, a gente também tem que pensar, será que o contador está tendo tempo para poder fazer essa gestão ou ele está ali atrás do operacional, né? De ter que revisar o serviço, entre outras coisas. Então, é um ponto importante para a gente debater. O Antônio até trouxe que ele tem um processo de gestão dentro do escritório e tudo, mas é uma coisa que também é dispendiosa, demanda tempo, e aí você precisa se organizar também para conseguir fazer isso de uma forma melhor, né? Perfeito. Eu gosto muito de estar ali no sentido de acompanhando o colaborador, vendo a necessidade dele, oferecendo o que é possível dentro da estrutura que o escritório tem. Agora, o treinamento, realmente, então, por exemplo, quando eu faço lá o recrutamento, faço a seleção, ele passa por um procedimento de teste, passado essa fase que ele entra para um contrato de experiência, então ali eu, pessoalmente, vou treiná-lo. Só que isso, realmente, consome muita energia. Então, assim, um pequeno escritório também é muito difícil, muito. Né? E assim, hoje o ideal é que você tivesse profissionais de ponta já, para você chegar e a pessoa desembolar, para que você pudesse focar na parte de gestão do negócio, novas ideias, buscar novos negócios, por aí. Só que a dificuldade aí é o seguinte, o pequeno escritório, ele não tem um faturamento que comporta um profissional de ponta. Hoje, o profissional contador, graças a Deus, ele está muito valorizado. Eu não acho isso ruim, eu acho isso fabuloso, porque a gente já teve épocas muito ruins. Só que para você ter um profissional de ponta lá, como colaborador, empregado do escritório, hoje é difícil para um pequeno escritório. Agora, o que pode a gente pensar diferente? Por exemplo, uma proposta de esse colaborador, ele vestindo a camisa, ele crescendo junto, ele ter uma participação, entendeu? Para que ele tenha motivação, porque isso pode trazer para ele uma motivação melhor. Então, eu acho que é algo nesse sentido. Que hoje lá, por exemplo, eu tenho parcerias com empresas de cursos que dão treinamentos para os colaboradores, entendeu? Então, são fatores que ajudam muito nisso. Mas esse é meu ponto de vista, minha visão. Bacana. E nos fóruns anteriores também, outro tema que a gente falou foi a questão de oportunidades perdidas em relação a novas receitas, né? A gente tem um dado bem interessante da nossa pesquisa que revelou que 45% dos escritórios oferecem serviços adicionais, porém, muitos fazem sem uma estrutura ali, que até o Araújo já apontou aqui, ou realiza sem uma cobrança muito apropriada. E eu queria perguntar aqui para o Araújo, você acredita que a implementação de novas tecnologias pode contribuir para essa melhoria de gestão de tempo e até do próprio negócio contábil ali? Luciana, com certeza, tecnologia bem aplicada, ela contribui. Agora, ela não funciona sozinha, ela depende de gente, né? Então, assim, mas que contribui, isso é fato. E essa questão que você colocou de novas receitas, de o escritório cobrar, como eu conduzo isso lá no escritório de forma muito empresarial, então assim, eu não tenho muito essas coisas que, digamos, os favores, o extraordinário que não é cobrado, tá? Os favorzinhos, então, assim, né, que a gente falou hoje é o seguinte, eu tenho um contrato muito bem elaborado com o cliente, onde é especificado tudo aquilo que está coberto naquele contrato e previsto as hipóteses que não estão.
E essas hipóteses, quando ocorrem, a gente conversa e a gente acerta esse custo. Muito bacana. É claro que, eventualmente, até por uma questão social, você vai ajudar alguém, né? Certo. Não é ferro e fogo, mas assim, não é uma coisa que é maçante, que toma tempo e que no sentido me traz transtorno, não. Isso é bem direcionado lá na empresa contábil. Legal. E Pri, isso é uma realidade dos escritórios dentro do fórum ali e tal? Porque a gente discutiu sobre isso, né? Eu falo que o Antônio é até uma das exceções das pessoas que eu conversei, que eu vi no fórum, que é justamente isso, de ter o contrato, e no contrato está estruturado falando o que abrange ali dentro, e se tiver um serviço, alguma coisa que é adicional, esse valor ser cobrado, né? Porque como ele já tem isso bem pré-estabelecido, ele sabe, o valor do meu serviço é esse, é isso que eu te ofereço, e se tiver outra coisa, a gente precisa cobrar um valor a mais. Mas nem sempre todos os contadores têm isso de uma forma escrita, ou quando vai fazer o contrato com o cliente, explica para ele quais que são os serviços que estão oferecidos ali dentro. E acaba que isso se torna um impeditivo ali, porque o contador ele fica às vezes com receio de não oferecer o serviço, e aí se ele oferece, se ele cobrar esse serviço, às vezes ele perdeu o cliente, ou então como ele não tem se esclarecido da forma que o Antônio falou, o cliente acha que ele pode chegar e falar assim, não, eu te paguei tanto, você tem que fazer esse serviço. Eu gosto até de dar um exemplo igual os contadores trouxeram, tipo assim, eu fiz um serviço para você e teve alguma coisa errada, eu preciso fazer novamente. Se tem que fazer novamente, tem que ser um outro valor cobrado por aquilo ali, porque foi o cliente que trouxe uma informação errada. E às vezes o cliente não tem essa percepção. Então eu acho que, igual o Antônio falou, você ter um contrato elaborado, você sentar e conversar com o seu cliente e explicar, isso faz uma diferença porque ele já vai estar ciente que se caso tiver alguma coisa a mais, ele precisa pagar por aquilo ali. Então, esse momento ali de comunicação, de interação com o cliente, de explicar, ele é essencial, né, Antônio? Com certeza. Que aí você consegue deixar tudo às claras, assim, não, olha, eu vou fazer isso, mas se por acaso eu tiver que fazer outra coisa, né, esse serviço aqui vai ser cobrado à parte. Se esclarecer, fica mais fácil. Eu acho que ainda falta isso, né, de esclarecer bem para o cliente ali, né? E eu vejo o seguinte, como eu conduzo o negócio num formato empresarial, e eu tenho muito padrão com as questões da empresa, em todos os sentidos, tá? De tratativa com o cliente, de comunicação com o cliente, de formalidade de comunicação, horário de abrir, horário de parar para almoçar. Processos definidos mesmo, tudo, né? muito bem. Então isso te dá um padrão que o cliente já entende, ele já sabe, não, aquele escritório, aquela empresa contábil ali, ela funciona desta maneira. Então, isso facilita muito conduzir nesse sentido. Para mim, é o que eu vejo. Sim. Bacana. Então, agora falando também do nosso último tema que foi discutido no fórum, né? A gente falou sobre a questão da importância do contador, da valorização, né, do empresário contábil e, consequentemente, a eficiência ali dentro do escritório. Pri, conta um pouco pra gente, assim, essa questão do contador se enxergar como empresário, da valorização, o que o fórum trouxe pra gente de insights, assim? Ô Luiz, foi bem interessante, né? Porque na pesquisa a gente não mapeou isso do contador de se enxergar como um empresário. E ao longo do fórum a gente começou a perceber isso, essa mudança, né? De perspectiva, de pensamento e de outros contadores, igual o Antônio, que já vem com essa imagem, com essa percepção. Não, eu tenho um escritório, mas eu não sou um escritório, eu sou uma empresa. E aí no último fórum a gente trouxe até isso bem forte, né, Antônio? Desse debate, quando você muda ali e fala assim, eu tenho um escritório contábil, eu tenho uma empresa de contábil, uma empresa de contabilidade, a pessoa valoriza mais aquilo, você tem uma mensagem mais forte que é transmitida. E aí, quando a gente discute isso com os contadores dentro do fórum, todo mundo, quem não tinha essa percepção, começa a ter essa mudança. Também fala, peraí, é verdade, eu não tenho um escritório, eu tenho uma empresa. E aí, a partir do momento que eu tenho uma empresa, quais os processos que eu devo seguir? Igual o Antônio falou, ele tem todos os processos ali desenhados, o cliente já entende como que funciona, ele entende a importância do serviço que está sendo prestado, porque não é um escritório, é uma empresa. Se é uma empresa, o serviço que ela vai me prestar é mais estruturado, às vezes o valor que ela vai me cobrar é um pouco mais alto, mas eu tenho uma segurança porque é uma empresa que está me acolhendo e está ali para poder me ajudar na hora que eu preciso. Então, eu acho que essa mudança de chave para os contadores hoje, no último fórum a gente trouxe muito isso, todo mundo que estava lá concordou, ela é importantíssima para o cenário contábil, né? Quando as pessoas começarem a perceber que o contador não é só um contador, ele é mais que um contador. Ele é um contador, ele é um empresário, ele tem uma empresa e ele precisa valorizar ele ali, as pessoas precisam entender o valor disso.
E aí, quando você tem essa mudança de pensamento, você vira a chave, eu não sou prestador de serviço, eu sou empresário, você agrega muito valor naquilo que você traz no seu dia a dia, né? Perfeito. Então, isso traz um diferencial grande, um respeito ao seu negócio, entendeu? E o que acontece? Eu vejo isso com muita naturalidade, e isso ajuda muito a você conduzir no dia a dia o seu negócio, a sua atividade. Agora, é óbvio, a sua empresa sempre tem que estar evoluindo, você tem que estar melhorando sempre, as coisas mudam sempre. Então, isso faz parte. Não é que a minha empresa é a melhor empresa do mundo, é a melhor empresa contábil. Nada disso. Mas a gente procura fazer. A gente, às vezes, não tem a melhor ferramenta, mas a gente faz o melhor com o que a gente tem. Entendeu? Então, esse é o nosso pensamento. Muito bacana, Antônio. Bom, a gente está chegando ao final do nosso podcast, então eu queria primeiramente agradecer, né, a Priscila, que foi a nossa mediadora dos fóruns, que agora já se encerrou, a gente vai para uma outra etapa do movimento. Agradecer ao Araújo pelos insights também que deram, né, tanto no fórum quanto aqui no nosso podcast. Pri, muito obrigada. Eu que agradeço, Lu, agradeço a todos. Agradeço ao Araújo, que participou com a gente em vários momentos aí, auxiliou aí no desenvolvimento do fórum, da pesquisa. Agora a gente vai para a 4ª fase do projeto, né? Que é o desenvolvimento dos modelos aí, Perfeito. Modelos de negócio. E eu espero contar também com a contribuição de todo mundo, que isso vai agregar muito mais valor para o patamar que a gente pretende atingir para os escritórios contábeis. Obrigada. Perfeito. Obrigada, viu, Araújo? Eu é que agradeço, foi uma honra participar, conhecer vocês. Agradeço muito, Priscila, a oportunidade de ter conversado com você, Luciano. E agradeço também ao público que vai assistir esse Com certeza. podcast aí. Tá certo. Bom, e antes de encerrar, eu quero convidar você a assistir o nosso vídeo manifesto, que é essencial para entender, né, os desafios que o contador hoje enfrenta dentro do seu escritório. Vai estar aqui na tela o QR Code para você escanear e assistir. É isso, pessoal. Eu agradeço a todos vocês e muito obrigada e até mais.